Graça e paz, amadas. Olá, mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Hoje é a nossa última segunda-feira no Novo Testamento. Semana que vem a gente já inicia o livro de Salmos. Então, hoje é a nossa última segunda-feira no Novo Testamento, meditando, orando a partir das Escrituras no Novo Testamento. Semana que vem a gente inicia o orando a partir das Escrituras no livro de Salmos. E a gente vai encerrar o nosso relógio de oração em novembro no livro de Salmos. Amém? Então hoje a gente vai meditar no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. Vamos ler? É um pouquinho grande, mas vamos meditar. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui, passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Aqui nessa parábola, amadas, são 2 filhos, né? Um é o pródigo, que sai, detona os bens que o pai repartiu com ele e vai em busca da sua satisfação, dos seus prazeres, né? Que logo acaba. E ele não percebe que tudo isto, na verdade, está consumindo a sua vida, dia após dia. Até ele se deparar por uma situação deplorável, até ele se deparar com uma situação de ir comer comida dos porcos. Amém? É isso, né? Que situação. Mas ele tem outro filho. Ele tem outro filho que não é pródigo, que não gastou toda a sua herança, que não se enfiou numa vida louca em busca de satisfação para os seus prazeres, e que tudo que ele poderia de fazer ou de pior, ele não fez. Ele permaneceu com o pai. E esse filho ficou em casa, né? Mas ele também estava perdido. Seu coração estava longe. A gente percebe isso
diante da reação dele, quando seu pai age com compaixão, com misericórdia, com amor com o seu irmão. E ele está tão perdido na sua amargura e no seu ressentimento, que ele logo pensa, como assim, né? Esse doido aí que saiu, gastou tudo, e como pode ele estar sendo recebido desta forma? Ele está tão perdido nessa situação, amadas, ele está tão focado nessa situação do pai, da reação do pai com o seu irmão, que ele não percebe o quanto ele está sendo abençoado por nunca ter passado pelas consequências dessas escolhas, das escolhas terríveis a qual o irmão fez. E principalmente, nunca ter deixado a casa do seu pai, a presença do pai, a presença de estar junto com o pai. E aqui nós temos então dois filhos perdidos. Tão perdidos que um deles naturalmente chama muito mais atenção. O qual sai da casa, sai da presença, sai, se afasta de todo mundo, se revolta, né? Quer viver uma boa vida desprezando tudo aquilo que ele recebeu do seu pai a vida toda. E seu coração está longe. Ele precisa ser redirecionado para o lugar certo. Não é verdade? Sem dúvidas disso. Mas e o que fica? Como está o coração do que ficou? Talvez o alerta da mensagem do filho que fica seja muito mais relevante para a minha vida e para a sua vida, ou para a maioria que está ouvindo essa mensagem. A gente está na igreja, a gente vive um relacionamento com Deus e tal, né? Mas quando alguém retorna, como que a gente age? Como nós reagimos quando alguém retorna? E essa reação diz muito sobre nós, amadas. Talvez esse relacionamento com Deus esteja no automático ou no moralismo. A gente vai fazendo o que precisa ser feito para ser uma boa cristã dentro da igreja, fora da igreja, mas o nosso coração de fato está demais de longe de tudo isso. E por causa disso, quando alguém retorna para a casa do Senhor e recebe uma bênção de Deus, que nós não recebemos muitas vezes, a gente se sente injustiçado. A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, eu fiz tudo certinho. E essa é a voz do filho perdido que nunca saiu da casa do pai. E que também precisa de vigilância, que também precisa de exortação, que precisa que o seu coração seja direcionado para o lugar certo. E é por isso que nós vamos orar hoje. E é por isso que nós vamos orar nessa segunda-feira de oração. Quer você esteja distante de Deus a ponto de se afastar dele por completo, rejeitando tudo que é referente da casa do Senhor. Quer você esteja extremamente presente na casa de Deus, na casa do Senhor, mas com o coração cheio de injustiça, cheio de justiça própria, cheio de amargura e ressentimento diante do agir misericordioso e favorável de Deus em relação às outras pessoas. Que Deus nos ajude, amadas, a direcionar esse foco do nosso coração no lugar certo. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.